Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à última live do ano. É nessa live que a gente vai conversar sobre muita coisa legal. Você que está assistindo pelo replay, fica até o final. E agora eu vou dar atenção para a galera que está entrando ao vivo aí. Fala pessoal, boa noite. É a nossa última live do ano hoje, como eu prometi para vocês, eu faria, essa última live. E hoje eu vou tentar ir junto com vocês atender o pedido, de vocês que foi feito pelo meu story. Hoje a gente vai falar sobre considerações finais aí nesse processo dessa relação de emagrecimento para o início de um novo ciclo, que é o ano de 2021 que vem entrando. Para muita gente, o início de um novo ano significa o início de um novo ciclo. E a gente vai falar um pouco sobre atitudes que podem ser tomadas para facilitar o processo de emagrecimento, para facilitar a adesão ao planejamento alimentar, a adesão ao planejamento de treinamento, a adesão em todos os aspectos. Eu estou vendo que a galera já está cumprimentando aí. Fala, Gui, um abraço, irmão. Galera do o Cristiano, fala Cristiano, um abraço. Arlene Dantas, um abraço aí também. Você que está entrando agora e quiser se pronunciar, diz aí da onde vocês são, É sempre importante saber da onde vocês estão me ouvindo. Essa interação é muito legal. E é importante eu saber para saber a magnitude, até onde as nossas conversas ao vivo aqui elas alcançam vocês em diferentes estados do Brasil e até mesmo em regiões fora do país. A gente está já no penúltimo dia do ano, amanhã é o último dia do ano e provavelmente poucas pessoas aqui em rede social, mas o meu compromisso de entregar a última live do ano ele fica aberto aqui para vocês e por isso eu quero que todos vocês que estão aí participem de fato, dizendo de onde vocês são, falando aí um pouquinho de vocês também, Cristiano falou que é de Bacabal, Maranhão. Tiago Ramos, Brasília. Guto de Recife. Tô vendo um monte de gente aí entrando também de outros estados, pessoas até que eu já conheço. Fiquem à vontade. O Arlen Dantas é de Feira de Santana, lembro de ti, irmão, já dei curso aí também. Aracaju, Sergipe, terra boa. É muito bom ver diferentes estados sendo representados aqui. O que eu quero pedir para vocês que estão aqui comigo hoje, como a rede social ela está menos ativa, me ajudem a propagar essa live, toquem no aviãozinho que está aqui embaixo, convidem aí pelo menos 3 pessoas, 3 amigos, para que a gente possa conversar e subir aí o número de pessoas no nosso último encontro de hoje. Estou vendo aí a Jéssica de Nova Friburgo, Fernanda do Rio Grande do Sul. Muito legal ver todos vocês aí. E quem compartilhar, quem chamar aí os amigos, quem convidar o pessoal, por favor, se manifeste aí, diga que compartilhou. É muito legal ver o compartilhamento que vocês fazem e novas pessoas chegando aí para participar da nossa live. Boa noite, Renata. Bom, galera, quem compartilhar avisa, vai ser um prazer citar você aqui. Enquanto isso, a Renata aí já falando de Belo Horizonte. Enquanto isso, eu quero falar o que está reservado para vocês na live de hoje. Obrigado, Rose, pelo compartilhamento. A live de hoje ela ficou super dividida. Eu coloquei no meu story para vocês votarem se eu respondia as perguntas de vocês ou se eu falava sobre um tema. E aí, pesquisador acaba levando tudo na base do cálculo, é muito comum isso. E aí eu falei, vou olhar e se der alguma diferença estatística, ou próximo do estatístico, eu vou ou falar de um tema ou eu vou escolher aí responder a pergunta de vocês. Obrigado, Jéssica, pelo compartilhamento. Então, o que eu fiz, Eu resolvi, quando eu vi lá que estava 60% para falar sobre um tema e 40% para responder perguntas, então eu resolvi fazer os dois. Então a live de hoje a gente vai falar sobre um determinado tema e ao final da conversa sobre esse tema eu vou responder de forma objetiva a pergunta de vocês que vocês enviarem aqui na caixa de pergunta, tá bom? Então o tema que eu escolhi para falar sobre na live de hoje, no nosso encontro,
é sobre essas considerações relacionadas a emagrecimento para um novo ciclo. O que isso significa? Obrigado, Renata, pelo compartilhamento. Considerações sobre emagrecimento no início de um novo ciclo. É muito comum, quando um novo ano se inicia, né, diversas promessas serem levantadas. Eu já até recebi aí mensagem de alguns alunos meus dizendo que querem treinar todo dia, que vão fazer dieta rígida, que vão seguir tudo à risca e tal. E eu fico me perguntando o que leva, né, por muitas vezes, isso acontece conosco também, de querer achar que um novo ciclo se inicia sempre no início de um novo ano. Talvez pela consideração de que haja uma modificação no calendário e que novas perspectivas poderão ser contempladas nesse ano que se inicia. Mas, na verdade, o que faz o indivíduo querer planejar ou iniciar um ciclo diferente do anterior, por muitas das vezes é a insatisfação com o ciclo pelo qual ele passou. Seja esse ciclo relacionado a um ano, por exemplo, a insatisfação com as atitudes que podem ser melhoradas em 2020, seja esse ciclo relacionado a um período de trabalho ou qualquer coisa do tipo. Então, quando a gente pensa, né, nessas considerações sobre emagrecimento para o início de um novo ciclo, é fundamental a gente entender que, como muitas vezes já falado aqui, emagrecer é um processo que vai muito além da perda de peso e da perda de gordura. A gente já falou sobre isso aqui no nosso último encontro. E entre outros também. O emagrecimento ele é consequência da modificação de hábitos. E essas modificações de hábitos, por muitas das vezes, estão relacionadas a um planejamento e a um estudo prévio daquilo que não está ajustado frente ao objetivo e relacionado à saúde ou à estética corporal que eu tenho. Então eu vou dar um exemplo para você. Não adianta você querer começar 2021 tendo, né, uma rotina maior na academia, um planejamento alimentar mais restritivo, se os seus hábitos não foram construídos para isso. Você não precisa, no início de um novo ciclo, mudar drasticamente para que um novo projeto de emagrecimento aconteça. Você precisa entender a situação que você se encontra e como ajustar ela da melhor maneira para que os seus hábitos cada vez mais venham a se modificar. Então eu vou dar um exemplo para você. Se você é o cara que, por exemplo, acorda às 6 horas da manhã para trabalhar, chega em casa, senta em frente à TV, vê televisão e tudo aquilo comum de praxe, eu te convido a formular o seu dia de maneira que você consiga inserir no seu dia 1 hora pelo menos de atividade, de exercício físico e consiga inserir dentro do seu planejamento diário refeições que sejam planejadas dentro de um contexto alimentar planejado por um nutricionista. Então não adianta a gente pensar que 2021 vai chegar e que em 2021 a gente vai começar uma mudança drástica que vai resultar no emagrecimento. É muito comum, e eu já acompanho isso já há alguns anos, você vê pessoas que no início do ano começam a postar assim, 1/365, 2/365 a cada dia de treino. Mas não necessariamente você precisa fazer 365/365. Você precisa ter uma constância, é claro, e quanto maior a sua frequência com relação ao exercício, não digo nem que seja melhor, porque o intervalo, a pausa, o descanso é necessário, mas a frequência de treinamento ela é importante para que você tenha os resultados, principalmente relacionado ao processo de emagrecimento, mas acima de tudo, você precisa ter uma rotina que seja saudável. Não adianta você fazer 365 dias do ano de treinamento se a sua rotina, o seu dia, a sua alimentação, ela não é modificada. Se os seus hábitos eles não são modificados de forma paulatina, de forma gradual, para que as coisas venham a ser ajustadas. Então, dentro desse contexto, o que eu quero convidar a vocês a fazer é tentar buscar nessa virada de ano, tentar buscar nesse período, né, de reflexão, nesse período de que todo mundo fala, né, de
olhar para o que foi feito, olhar para o que se passou, dos erros e acertos e tudo mais, e tentar estabelecer dentro desse período atitudes e comportamentos, hábitos que vocês acreditam que consigam mudar. Seja a refeição, seja a prática de exercício, sejam considerações que precisam ser melhoradas à noite, à hora que você dorme. E antes de querer tomar qualquer iniciativa quanto a dieta e treino, procurem ajuda profissional. Que tal começar 2021 entrando em contato com seu treinador, entrando em contato com sua nutricionista ou com o seu psicólogo e dentro disso modificando gradativamente os seus hábitos e atitudes. Então, com relação ao primeiro ponto que eu queria falar sobre essa conversa essas considerações de emagrecimento para o início de um novo ciclo. Antes de você começar um novo ciclo, entenda como ele deve ser começado. Não adianta você querer começar de qualquer jeito, começar de forma agressiva, não adianta você querer o melhor treino para secar em um mês para o carnaval de 2021, porque isso não é sustentável. Provavelmente você pode até ter um resultado dentro de um período curto e esse resultado venha a ser reversível. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 que eu queria conversar com vocês entendido aquilo que deve mudar, anote como isso deve ser mudado. É muito importante a gente saber o que deve ser feito para que os nossos hábitos sejam reconstruídos. E dentro disso, dentro desse contexto de anotar o que deve ser mudado, tenha auxílio profissional. Não existiria psicólogo, não existiria nutricionista e não existiria treinador se não fosse necessário a intervenção desses profissionais. Portanto, é fundamental, é necessário que dentro desse planejamento de mudança você conte com auxílio de profissionais. Não tente buscar em rede social, não tente buscar em sites, por exemplo, dietas restritivas como, por exemplo, a dieta cetogênica, dieta low carb, dieta low fat ou dieta por aí que seja, sem antes entender qual o processo pelo qual você está passando, sem antes passar por uma avaliação nutricional, por uma intervenção de um nutricionista. Não é você que tem que definir que tipo de dieta você tem que seguir quando você pensa em emagrecer. Quem tem que definir isso é o profissional de nutrição e por isso é fundamental que você tenha o acompanhamento. Muitas vezes eu recebo coisas do tipo assim, mas o nutricionista, geralmente eles passam coisas que eu já sei. Você pode até saber o que você está comendo, você pode até saber que tipo de alimento entra em cada refeição, mas você não sabe a quantidade, você não sabe o que acontece se sua rotina muda, se o seu treino muda, não sabe a quantidade de macros ou micronutrientes que você tem que bater para que o seu organismo continue funcionando durante o processo de emagrecimento de forma saudável. Então, é fundamental, dentro desse ciclo, desse início de um novo ciclo, saber de fato o que precisa ser mudado para que vocês consigam mudar. 2, contar com intervenção de nutricionista. 3, parar de seguir pessoas ou seguir treinamentos colocados em rede social ou informações por vezes colocadas em rede social. Hoje mesmo, enquanto eu estava pedalando, o pessoal da agência me mandou um vídeo de um rapaz falando sobre um produto que parece que é um super coffee, eu não sei o que é bem. E aí, esse rapaz se intitula endocrinologista e farmacêutico, não consigo entender, mas não estou aqui para falar do rapaz e sim da situação. E ele falou que aquele café, se você tomasse ele semanalmente, você ia perder 5 quilos de gordura. E embaixo do vídeo que ele falava, uma série de comentários de pessoas falando assim, nossa, que maravilhoso, e não sei o que, eu vou comprar. Então, imaginem, numa situação normal, se você ficar em dieta, você não perde 5 quilos de gordura de forma saudável, e não vai ser aquele café, e isso não é sustentado em literatura alguma, que aquele super coffee vai te fazer perder 5 quilos de gordura.
O grande ponto é que depois ele continua a explicação e ele fala o seguinte: esse café vai te fazer perder 5 kg de gordura porque esse café tem ácido ursólico. E o ácido ursólico ele é fundamental para mobilizar a gordura marrom que se localiza na região abdominal. Bom, não querendo me colocar como superior ou nada do tipo, mas se a gente parar para pensar, a gordura marrom já é descrito na literatura que ela é mais expressa, né, principalmente em recém-natos e em indivíduos adultos. Em situações de frio, ela é ativada para manter a termogênese para a produção de calor. Então essa gordura marrom ela se encontra próximo ali à região cervical, na região próximo ali às regiões subclávias, próxima à região cardíaca. E essa gordura é fundamental para que haja regulação termogênica e fundamental também no processo de emagrecimento. Indivíduos que emagrecem em decorrência ao exercício e restrição energética, muitas das vezes eles aumentam a atividade do tecido adiposo marrom, aumentando a sua capacidade termogênica. Ou seja, o cara pega uma gordura que é totalmente favorável ao emagrecimento por não entender de fisiologia e fala que essa gordura se localiza na barriga, o que não é verdade, e que a perda da gordura marrom é importante para quem quer emagrecer, onde na verdade a gordura que é levada em consideração no processo do emagrecimento é a gordura retroperitoneal e subcutânea, a gordura que fica por interior das vísceras e a gordura que fica embaixo da pele. Então, nitidamente, a gente vê que dentro desse processo de se guiar por rede social, pelo que a pessoa se auto-intitula referência, isso pode confundir a cabeça de muita gente. Muita gente viu aquele vídeo achando que a gordura marrom era gordura ruim, que a gordura marrom é uma gordura que se localiza no tecido subcutâneo na região abdominal, onde na verdade em nenhuma referência da literatura isso é sustentado. E eu falo isso porque, não sei se todos vocês sabem, mas há pelo menos aí 3 ou 4 anos é o meu principal objeto de estudo agora no doutorado, é o tecido adiposo. Então eu estudo tecido adiposo branco, bege, marrom. E falar esse tipo de consideração para estimular a venda de um produto chamado Super Coffee, que vai fazer você perder 5 kg de gordura, provavelmente é algo no mínimo aí que vai comprometer a saúde mental de muita gente, porque aqueles que comprarem o produto acreditando nessa informação vai se frustrar. Então, tenham o auxílio de profissionais competentes e capacitados. Dentro desse início de novo ciclo, não tentem traçar o caminho pelas próprias pernas. Isso vai te economizar tempo, isso vai te economizar dinheiro, isso vai te economizar energia, isso vai te economizar saúde mental. Bom que você está valendo aí, Brunão. Sinal que se tiver alguma consideração que queira colocar, fica à vontade, cara. É sempre legal essa interação. E sem dúvida, cara, como as pessoas gostam de vender sonhos, e eu digo até mais do que isso, as pessoas não gostam de vender sonhos, não. As pessoas gostam de anunciar tragédia para vender solução. Guarda isso aí, e todos vocês guardem isso. As pessoas gostam de anunciar tragédia para vender solução. É mais ou menos assim. Se você quer perder 5 quilos em uma semana, tome esse Super Coffee, porque com o meu cupom de desconto você vai emagrecer, vai comprar o Super Coffee e vai emagrecer 5 quilos. Porque o Super Coffee tem ácido ursólico que ativa o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo marrom fica localizado na gordura subcutânea que vai fazer você emagrecer. Tudo errado. Pelo menos não que eu considere tudo errado, mas não tem nada que a literatura sustente como verdadeiro nessa fala. Então cuidado com promessas desse tipo, cuidado com promessas que vêm primeiro acompanhada de um problema e depois acompanhada de uma solução que é uma solução, vamos dizer assim, vamos dizer entre aspas, milagrosa. Imagina se existisse de fato um café que você ao tomar durante uma semana você perderia 5 quilos. Eu acho que esse café seria a solução para o processo de emagrecimento e estaria dentro dos principais centros de trabalhos de obesidade em colégios de pesquisa, em institutos de pesquisa norte-americanos, canadenses, europeus, na América do Sul, o que não é verdade. Então o cara se aproveita do desespero de alguém que quer emagrecer,
mostra uma solução prática que não necessariamente é verdadeira e a pessoa compra acreditando. Então, por muitas vezes é isso que acontece nessa venda de produtos e de coisas milagrosas. E aí no final, aquela venda, né, que foi intitulada como a venda dos sonhos, se torna na verdade o transformar de um grande pesadelo. O cara não tem resultado, ele não vê resultado com esse produto milagroso, com esse programa milagroso, e aí o que ele começa a pensar? E isso foi abordado já algumas vezes. Nossa, será que eu tenho problema? Será que o meu metabolismo é lento? Será que o meu organismo não responde bem? Porque todo mundo tomou e perdeu 5 quilos, ou se esse cara está falando que perde 5 quilos, por que eu não estou perdendo? E a pessoa acha que o problema está nela e começa a entrar num ciclo de frustração e mudar de estratégias de forma rotineira e constante, sem ter uma continuidade que é o processo fundamental para a mudança da composição física, para a mudança para a construção desses hábitos, né? Tô vendo aqui o comentário da galera. Legal demais ver aí, tomando super coffee, emagreci 5 quilos em uma semana. Depois acordei e vi que a realidade era diferente. Eu não tô aqui criticando em hipótese alguma a marca, eu nem conheço, tá? Eu tô aqui falando de uma situação que foi vista e que não tem comprovação e que foi utilizada aí para poder vender, né? Para poder fazer com que as pessoas comprassem. Então, por que eu estou falando disso? Vamos lá. Estratégia número 1 para quem quer iniciar um novo ciclo no processo do emagrecimento é saber como esse ciclo ele deve ser iniciado. Isso não muda do dia para a noite. É através de construção de hábitos. E nessa construção de hábitos, não necessariamente você tem que mudar drasticamente. Por vezes, essa mudança ela é gradual. Vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É uma construção constante. 2. Ter acompanhamento de profissional, seja na nutrição, seja no treinamento, na psicologia. 3. Parar de querer acreditar em vendas de produtos que prometem coisas que não são respaldadas na literatura. Afinal, se de fato existisse algo assim, não estaríamos vivenciando um crescimento alarmante da obesidade no mundo, ainda que com tantas pessoas com nível de atividade física aumentando. Então, é exatamente isso que o Marcos está falando. Essas vendas de coisas milagrosas nada mais é do que você se aproveitar do desespero de pessoas para você oferecer algo que vai solucionar, entre aspas, o problema. Isso para mim é no mínimo imoral, logo acaba sendo antiético. O Vitor perguntou, não deveria ser considerado crime essas propagandas sem embasamento científico? Qual a sua visão? Vitor, para mim, propaganda enganosa é crime, e isso aí já tem artigo penal sobre isso, já é considerado crime. O grande problema é que muitas pessoas não têm educação sobre isso e não correm atrás. Então, se, por exemplo, alguém vende alguma coisa prometendo algo e esse algo não é atingível, claro que você precisa provar por A mais B que tudo foi feito e que mesmo assim isso não foi atingido, isso pode ser considerado sim uma propaganda enganosa. Por isso que, mais uma vez, é uma coisa que eu falo muito aqui, nós não somos vendedores, nós somos professores. O nosso papel é ensinar, o nosso papel é transformar através do conhecimento, da intervenção. Então sim, a gente pode vender resultados, o que não é problema nenhum, desde que esse resultado ele seja atingível e que esse resultado seja alinhado com as evidências apoiadas na literatura científica ou em alguma base empírica e sólida, tá bom? Vou abrir aqui para vocês, galera, algumas perguntas, fiquem à vontade para mandar. E quero dizer para vocês que, antes de entrar nas perguntas que foram enviadas na caixinha, né, eu quero muito agradecer. Então agora é um momento de agradecimento. Muito obrigado a todos vocês aí, 2020, que caminharam aqui comigo no meu Instagram, que participaram, né, das semanas, das lives, do Talking Science, de tudo que foi mobilizado aqui. Isso tudo foi feito para vocês. O objetivo do meu Instagram, quando ele começou, era basicamente colocar os textos que eu gostava de escrever. E hoje
O objetivo desse Instagram é me aproximar de vocês e poder levar o conteúdo que eu estudo no laboratório, que eu estudo no meu doutorado, que eu aplico com os meus alunos, para que vocês consigam acrescentar na prática de vocês também. Então, ter vocês aqui comigo é algo muito prazeroso. A quantidade de pessoas, né, que participou das semanas do emagrecimento, das lives, dos cursos, passou. Mais de 10 mil pessoas participaram, são mais de 58 mil pessoas acompanhando, né, o meu perfil. E um ponto legal que eu queria citar é que ao longo desses últimos 3 meses houve mais de 1 milhão de alcances. Ainda que o perfil tenha 58 mil pessoas seguindo, houve um alcance de mais de 1 milhão de pessoas, o que faz com que isso mostra o quanto o conteúdo que aqui vem sendo colocado pode ser algo que possa gerar valor para muita gente, uma vez que vocês compartilhem, que vocês participem. Então, 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Um ano de muitos problemas, mas foi um ano também de muito crescimento, né? Embora muitas perdas, né? Algumas dores para muitas famílias, né? Esse foi um ano que muita gente teve que se reinventar, muita gente teve que fazer das tripas coração, literalmente, para que tivesse força, né? Para unir força e recursos para chegar com saúde mental, com saúde física ao final desse ano. Então, para vocês que estiveram aqui, que me acompanharam, que vem acompanhando todo esse período aí, né, todo esse processo de criação de conteúdo, de formulação, de estudo, de material, de divulgação científica, que participam do Talking Science, que printam, postam, compartilham o conteúdo aqui, muito obrigado. Eu desejo um 2021 para vocês mais suave, um 2021 mais leve, um 2021 que seja mais feliz e que a gente consiga realizar as nossas ações. E eu deixo uma frase que eu sempre falo todo final de ano, não desejo que vocês tenham um melhor 2021. Eu desejo que nós façamos 2021 melhor, que a gente consiga nas nossas reflexões de final de ano refletir sobre os erros, acertos, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode acertar, o que a gente tem que continuar acertando para que a gente consiga fazer da sociedade algo melhor. Então, eu acho que esse é o nosso principal papel como educador, esse é um dos meus principais papéis aqui com vocês em rede social, aqui com o compartilhamento de conteúdo. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês e, como prometido, 60% da live foi falando sobre tema e agora eu vou responder algumas perguntas. Pergunta para vocês então, vai. Defina 2020 com uma palavra. Agora eu quero ver. Coloca aqui, 2020 com uma palavra, vai. Marcos colocou aí, desafio. Sem dúvida, cara, foi um ano de muito desafio. Literalmente foi um ano desafiador, como o Igor colocou. Mais do que isso, como a Magna está colocando, né, um ano de muita superação. E essa superação ela foi acompanhada também, como a Pamela está falando aí, de muito crescimento. Então, é muito importante que a gente entenda que esse crescimento, essa superação, isso tudo nos faz melhor. E por isso, como a Alessandra está colocando aí, há uma melhoria interior. É um ano em que a gente, ao melhorar, a gente acaba tendo mais empatia com o próximo, como o Vitor também está falando. E esse desafio, que também está sendo colocado pela Jéssica, que é gerado para nós, acaba criando no nosso interior uma maior capacidade para que a gente consiga aproveitar melhor as oportunidades, que é como a Fia está colocando aí. Então, reparem como 2020, embora todos os problemas, né, que teve esse ano, é um ano que pode fazer a gente melhor. E eu acredito que a gente entra 2021 sem dúvidas de uma maneira melhor, com base em todo o aprendizado que o Nixon colocou aí,
que a gente teve em 2020. Legal, né? Consegui unir a palavra que vocês colocaram aí ao longo dessas frases complementando aí. Bom, eu vou abrir agora aqui algumas perguntas que me foram enviadas por direct na caixinha de pergunta. E eu vou procurar aqui, eu tinha selecionado já algumas perguntas. A primeira pergunta que foi colocada lá na caixinha foi do Márcio. Então o Márcio perguntou assim: em relação ao treinamento, existe algum consenso que explique as melhores estratégias de emagrecimento? Bom, existem vários estudos que mostram, estudos publicados na JAMA, estudo publicado na British Medical Journal e dentre outras revistas, que mostram intervenções diferenciadas no processo de emagrecimento. Tem um estudo clássico da Laura Matarese, que fala sobre as diferentes variáveis: exercício, nutrição, variáveis ambientais, comportamentais, psicológicas, genéticas e dentre outras, mostrando que o emagrecimento é algo muito complexo e algo que é abordado de forma multivariada, ou seja, por muitas variáveis. Então, quando a gente pensa no consenso que mostre as melhores estratégias para o emagrecimento, quando a gente busca na literatura as principais evidências sobre exercício e emagrecimento, essas evidências mostram que o mínimo necessário é de pelo menos 3 vezes na semana, 60 minutos por dia. É claro que isso precisa ser atualizado baseado no contexto dessa ótica multivariada. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar em vários fatores e por isso não existe um consenso no sentido de esse exercício é melhor para o emagrecimento, essa prescrição é melhor para o emagrecimento, porque não é só o exercício que vai influenciar no processo de emagrecimento, mas o alinhamento de todas essas variáveis com a intervenção do exercício. O que tem na literatura hoje é que a combinação de treinamento de força, treinamento aeróbio, aumento dos níveis de atividade física é fundamental para que haja uma melhora da capacidade física e, consequentemente, modificação da composição corporal. O treinamento de força, ele auxilia aumentando a massa magra e liberando hormônios que vão favorecer a mobilização de lipídios. Além disso, o que a gente vê na literatura é treinamento aeróbio favorecendo a capacidade metabólica e, consequentemente, aumentando a capacidade do metabolismo em gerar, em produzir, transformar energia, o que favorece também a melhora da saúde e ao emagrecimento. Então, quando a gente fala em relação a consenso, um consenso não existe. Mas não existe um artigo com base nos consensos dizendo como prescrever. Mas a compreensão fisiológica de ordem multivariada do processo de emagrecimento faz com que a nossa prescrição seja mais assertiva. E, Márcio, eu já te pedi para me chamar no WhatsApp e eu já te mandei 2 artigos aí que vão ser colocados no grupo do Talking Science ao final da nossa live. Então, quem está aqui e quiser receber os artigos, quando acabar a live eu vou botar o link na minha bio, vocês clicam lá naquele link, entram no grupo, no canal do Telegram do Talking Science, que eu vou mandar esses artigos lá. Primeira pergunta aí, feita. Vamos lá para a próxima pergunta. Tô vendo os amigos aí, meus irmãos de trabalho, Leozinho. Um abraço, irmão. Crespo, outro. Saudade de vocês, galera. Bom, o Thiago me mandou isso aqui, ó. Sugestão para a live. Discussão sobre as novas tendências fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte para 2021. Todo ano sai esse posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é esse posicionamento aqui. Então, se a gente for ver aí, esse posicionamento nada mais é do que uma tendência com base nas pesquisas que foram feitas, e esse artigo, que inclusive quem compartilhou foi um amigo no nosso grupo lá, que é o Cláudio Melibel, que falam sobre as 20 principais tendências para o ano de 2021, com base em entrevistas que foram feitas no ano de 2020 e uma análise do mercado. Então, se vocês verem aí, vocês veem, né, a prescrição do treinamento online, tecnologia
propriamente dita, treinamentos com peso corporal, atividades outdoors e tudo mais. Eu particularmente não me guio muito por essas tendências, tá? Eu sou um cara que, e agora eu tô falando por mim, eu não gosto de seguir tendência. Quem me conhece aí ao longo de anos, né, principalmente a galera que trabalha comigo, o Léo, o Crespo que tá aí, né, sabe muito bem que eu sou um cara que eu sou bem questionador. Então, toda vez que tem que seguir alguma tendência, eu me coloco num momento reflexivo e, dentro desse sentido de reflexão, é parar para pensar. Se a boiada tá indo para um lado, eu tenho que ir para o outro. E eu incentivo vocês a pensarem nisso. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente precisa se apoiar em bases sólidas. E sem dúvida, essas tendências elas merecem ser estudadas, merecem ser olhadas, para que o posicionamento do mercado, né, principalmente da galera que está mais inserida no mercado, venha se moldar mediante a necessidade. Mas entendam bem, essa relação de seguir tendência não necessariamente significa dizer que você vai ser bem sucedido ao seguir uma tendência. Ser bem sucedido é fazer bem aquilo que você sabe fazer de maneira a gerar benefício para quem está recebendo a sua ação. Isso, consequentemente, traz muitos benefícios. Não significa que você tenha que seguir uma tendência para que você seja bem sucedido na sua prática profissional. Vamos para a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta foi do Jack Cruz, personal. Boa consideração do Marcos também, né, que eu não falei aqui, mas é importante falar. O viés de amostra, né, com profissionais da área, e não é feita com, nesse caso, ele deve ter falado com a população em geral, isso é importante, né? Por que não pesquisar qual é a necessidade do mercado, né, e não o que as pessoas vêm fazendo? Muito boa consideração, Marcos. Realmente, para a mulher fica mais difícil emagrecer depois dos 30 anos. O emagrecimento ele também está relacionado a fatores de cunhos, principalmente, né, a fatores de cunhos metabólicos hormonais, e isso inclui, acaba esbarrando no processo de envelhecimento. E tanto em mulher quanto em homem, a faixa ali entre os 30 e 40 anos é um momento de declínio em algumas condições neuroendócrinas, né, principalmente em relações de hormônios sexuais, em que você há uma alteração. No homem você já começa a ter uma leve queda da testosterona, a mulher começa a ter algumas alterações do ciclo de estrogênio e tudo mais, mas não quer dizer que seja a dificuldade aumente ao ponto da pessoa não conseguir mais emagrecer. Significa dizer que, dentro desse contexto de emagrecimento, na medida em que o indivíduo vai envelhecendo, o envelhecimento dificulta o processo de emagrecimento. Depois dos 30 anos, ali, se o indivíduo se mantém ativo, com boa alimentação, não vejo uma limitação tão clara assim, evidente na literatura, ao ponto de justificar uma mulher de 30 anos engordar, a não ser que seja por caráteres comportamentais, fisiopatológicos. Se ela se mantém ativa, se alimenta, não. Ela consegue manter ali, pelo menos dentro de um padrão de normalidade. Polo, obrigado, fico feliz. Espero somar ainda mais para o seu aprendizado, viu? Aqui é uma troca mútua. Bom, eu vou ver aqui algumas outras mensagens. Tô vendo aqui que o pessoal deixou algumas mensagens de agradecimento, né? Vou responder a do Solon, o Solon, eu nunca sei como pronunciar. Se a aluna chegou a um platô, qual estratégia rever? Treino ou alimentação? Both, os dois. Quando a gente está falando de emagrecimento, o platô na perda de peso ou na mudança da composição corporal precisa sempre ser analisado das duas formas, tanto na dieta quanto no treinamento. Por que eu digo isso? Porque é muito comum indivíduos em restrição calórica estarem ao longo do treinamento, vir perdendo peso, chegarem num ponto em que aquele peso se entra numa estagnância, ele se estagna, ele estabiliza, e esse indivíduo ele não consegue mais reduzir o peso. O primeiro ponto é você levar em consideração um fenômeno chamado de set point metabólico, que é o peso em que esse indivíduo ele já não consegue descer mais,
E se ele desce a partir daquele peso, isso pode ser algo patológico para aquele indivíduo ou não sustentável para o seu organismo. Então não adianta pensar que quanto mais emagrecer, melhor. Cada organismo ele tem o seu set point metabólico, que geralmente é o peso em média que a pessoa fica ali oscilando 2 ou 3 quilos a mais, dentro dos hábitos saudáveis ajustados. Quando esse indivíduo está num processo de emagrecimento e ele platoniza, ou se ele chega num processo de estabilização, é fundamental que haja uma interação nutricionista e treinador, para que, seja na avaliação do treinador ou na avaliação do nutricionista, haja uma conversa entre os macros e os micronutrientes adequados, ajustados no planejamento alimentar, frente à intervenção que o treinador vai ter. Então, por vezes, é necessário aumentar o volume de treino ou diminuir o volume de treino, aumentar a intensidade do treino ou diminuir a intensidade do treino, e isso é dependente da manipulação dietética que esse indivíduo já vinha sofrendo e da manipulação dietética que esse indivíduo ainda vai sofrer. O que eu estou querendo dizer é, não tem uma regra, aumenta a quantidade de exercício ou diminui. Existe uma avaliação, e essa avaliação é com base no planejamento nutricional e na rotina de treinamento que esse indivíduo já vinha passando. Se ele já estava numa condição de privação por muito tempo, em altos volumes de treino por muito tempo, por vezes é necessário aumentar a oferta nutricional e diminuir o volume de treinamento. Não há nada errado nisso e a pessoa não vai engordar por causa disso. A gente já conversou sobre cortisol aqui. E se ele vinha num período de não privação e num período de alta intensidade de treino, por vezes é necessário você diminuir a oferta energética na dieta e aumentar o volume de treinamento. O ideal é você modificar o estímulo que aquele organismo se adaptou. Espero ter respondido sua pergunta aí. Galera, quero convidar vocês a fazer aí o nosso print, né? O print de compartilhamento, por favor, façam. É muito legal eu poder compartilhar, eu poder postar vocês nos meus stories, a galera vê que vocês participam aqui comigo. Eu sempre falo que aqui é um momento que a gente tem para troca. Então não é um crescimento só meu, é um crescimento de vocês também. É um momento em que eu coloco vocês lá, eu quero que meus seguidores vejam, eu quero descentralizar, eu quero de fato mostrar quem está aqui comigo. Então, fiquem à vontade, printem aí, me marquem para que eu possa repostar vocês. E agora eu desafio vocês aí a deixar uma frase nesse print, e agora é um desafio para todos vocês que estão aqui. Printem, coloquem uma frase que represente o que foi os nossos encontros aqui no Instagram em 2020. Então, coloquem lá, eu quero repostar vocês. Vai ser muito legal ver vocês, todos vocês. Eu tô vendo que tem 24 pessoas agora aí. Eu quero ver pelo menos 24 stories aí com todos vocês lá, tá bom? Eu vou aqui para a última consideração, para a última pergunta ou consideração. Enquanto vocês printam aí, podem printar aí enquanto eu vou ver aqui as perguntas. Me marquem quando acabar e coloquem uma frase ou uma palavra que represente o que foi os nossos encontros aqui. Espero vocês, hein? Vou repostar. Enquanto isso, eu vou ver na pergunta aqui. Bom, nessa última eu não vou colocar pergunta não, tá? Eu vou colocar aqui uma coisa que eu recebi, eu recebi aqui pelo menos umas 40 mensagens aí só de agradecimento, e eu acho que final de ano é sempre um momento de agradecimento. Eu já agradeci vocês e quero deixar aqui uma das mensagens que eu recebi de uma das seguidoras aqui, ou dos seguidores, né? Da Jéssica, né, que esteve presente aí em todos os cursos, lives, conteúdos. Ela botou assim: fez meu 2020 melhor com seus conteúdos, cursos, lives, só tenho a agradecer. E logo em seguida também eu recebi mais aqui, né, sobre compartilhar todo o conhecimento,
Recebi gratidão pelo aprendizado em 2020 da Marciane. Pessoal, eu agradeço vocês mais uma vez. Para mim é uma grande honra poder estar aqui, poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, essa última consideração é uma consideração que eu quero fazer para vocês. Muito obrigado. Eu sei que vocês devem se sentir agradecidos aí porque eu faço esse conteúdo com vocês, mas é uma troca. Eu também aprendo muito com vocês. Eu aprendo muito porque antes da gente querer... Antes da gente querer ensinar alguma coisa, a gente primeiro precisa aprender, para não ensinar a coisa errada, né? É o mínimo que deve ser feito. Ninguém ensina aquilo que não sabe. Então, antes de tudo, né, para que algo chegue até você, sem dúvida esse algo tem que ser melhorado em mim. Então, com base nisso, né, o aprendizado é mútuo, a gente aprende junto. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí desde o início do ano. Tem gente que me acompanha aí desde o outro perfil. A Fê acabou de mandar aí somente te agradecer e tudo mais. Eu fico muito feliz. E se alguém aí dentro desses 10 minutos finais quiser aparecer aqui agora, quiser aparecer aqui, dizer o que o conteúdo exposto aqui representou, se ajudou, se não ajudou, fique à vontade, a hora é agora, manda solicitação aí, que eu compartilho aqui com você, você aparece aqui comigo e você fala um pouco do que foi aí, o conteúdo que aqui foi gerado, o Talking Science, as semanas do emagrecimento, as lives de emagrecimento. Então, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Muito obrigado mais uma vez, né? Eu recebi algumas solicitações aqui. Primeiro eu vou dar espaço aqui para um cara que é um dos membros da comunidade de fisiologia. A ele aí, além de ser meu conterrâneo, né? Não puxando sardinha, mas chamei ele aí, vamos ver se ele vai aparecer. Eu vou dar um espaço para o Nixon falar um pouco aí, se ele quiser, é claro, sobre o conteúdo, sobre aprendizado, sobre live, sobre a comunidade de fisiologia também, que é algo que ele faz parte. Então, tá aqui aguardando por ele. Vamos ver se ele aparece. Se não aparecer, eu abro para quem me mandou solicitação aí. Cadê o cara? Cheguei. E aí, Nixon? Fala aí, Léo. Beleza? Deixa eu só pegar o fone aqui. Deixa eu tirar o fone aqui, cara, para eu ouvir você melhor. Pronto. Fala aí, cara. Acho que tá. Agora eu tô. Ver. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir. Pode falar. Nada. Só como você falou aí, né? O pessoal já falou, é só agradecer mesmo pelo conhecimento, né? Como eu falei pra você lá na mentoria da comunidade, né? E tu fala que. Vê se eu consigo deixar o negócio aqui. Que para mim, né, chegar no segundo, né, período, né, para terceiro período de educação física já pensando em curso, essas coisas do tipo, é muito novo para tu, né? E a galera já tá pensando já, alguns já estão pensando já no início, né? Eu, como você sempre fala, sou um novato, né? Fui um dos primeiros a comprar seu curso, né? Mas como também falei para você, foi porque o que você passa para todos aqui, eu vi que são verdades, em cima de estudos, e é isso que eu procuro para quando eu crescer, né, profissionalmente, e é o que eu vou fazer, né, crescer sempre profissionalmente com a sua ajuda, também a ajuda de muitas pessoas que sempre podem agregar um pouco, e e é um ensinamento, né, é bom que eu já vou tendo um direcionamento, né, um pouco, e isso ajuda bastante, Pô, isso que bom. ajuda bastante para... Como eu falei lá no encontro, né, lá na comunidade a gente tem os encontros mensais, né, que a gente troca várias informações. E aí, como eu falei para você lá, e agora eu deixo aqui para todo mundo, então ele é do segundo período da Faculdade de Educação Física, né, e a gente Agora é está terceiro. terceiro. Agora é terceiro, né? A gente está... E ele foi um dos primeiros a entrar na comunidade de fisiologia. E a gente conversou bastante sobre orientação profissional, até buscar estágio, né, Nixon? Que eu fiquei de ver junto e tudo mais. Então, assim, é muito legal poder ver que você está no início e ao longo do processo eu vou poder acompanhar o teu crescimento, que sem dúvida vai ser enorme aí. Obrigado pela confiança, cara, depositada aí no meu trabalho e em mim.
Obrigado por aparecer aí e por tantas palavras positivas, de verdade. Nada, pô, é um prazer aí você tá aí, dar esse espaço aí, né? Aí com certeza vou, quando estiver lá formado lá, eu vou agradecer lá. Pode deixar que eu vou deixar uma lembrancinha lá, Tá lá assistindo, irmão, tua formatura. Pode ter certeza. deixar lá um recadinho assim, ó. Foi graças ao Leonardo Mata Isso lá no início, isso aí não precisa. entendeu? Dá aquela moral, pô. Que eu penso assim, né? Eu acho que todas as pessoas, né, que passam na vida da gente, elas sempre deixam um pequeno aprendizado, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sempre valorizo isso, entendeu? Tipo, você é uma pessoa que vai me ensinar, eu vou aprender com você, vou aprender com outras pessoas também que vão aparecendo, outros profissionais. Eu sou uma pessoa que eu agradeço sempre, por mais que a pessoa esteja me ensinado, sei lá, por um período de pequeno, 2 meses, 3 meses, mas aquele conhecimento, ele às vezes pode não ser usado de momento exato, assim, para agora. Mas vai ter que chegar um momento que, de repente, uma coisa que o cara que passou pelo meu aprendizado ali, da minha vida acadêmica, seja lá o que for, o conhecimento dele vai aparecer e vai É, ser usado. Aquilo que o cara falou, sei lá, 2 anos, depois, 2 anos depois, pô, fulano de tal falou aquilo. Vou usar aqui agora, entendeu? tá lançado para todo mundo aí, Nixon. Quando for tua formatura, eu vou na tua formatura, irmão. E quem vai estar lá batendo palma de pé para tu sou eu, cara. Com Tudo de bom, certeza. cara. Deus te Ah, a abençoe. frase, a frase que tu falou, né, para o pessoal deixar aí, assim, quem deixou essa frase foi o Muzi, que você já conhece, né, que eu acho uma referência muito boa na medicina. E eu acho Aham. que a frase que ele deixou, se eu não me engano, foi até uma vez que eu botei ontem. Deixei até ontem no post que você não conseguiu repostar, né? O Instagram ficou de palhaçada. Mas foi por causa da música. Ah, Que se eu não me engano, quem vê sabe, quem pratica. Calma aí, agora me deu um branco na cabeça pô, aqui. lançar a frase, não sabe nem qual frase é, pô. Não, pô, é que é uma frase. Eu troco às vezes o sentido ali na. E às vezes eu falo que tá no final e. Eu falo que às vezes o que tá no final, às vezes tá no início, é meio complicado. Mas se eu não me engano, é mais ou menos assim: quem vê sabe, quem estuda pratique. Não, é quem vê, assiste, né? Quem assiste, observa no sentido de você tá vendo, né? Não vou saber falar que agora deu branco, mas teria você observa, depois você estuda e depois você pratica, entendeu? Seria mais ou menos essa frase. É porque eu não veio agora a frase, pra tu ver, parece até que sumiu do nada. Vê Mas é me uma frase muito sentido. aí, Mas vê eu me vou postar. É uma frase que eu uso muito no meu. Tá lá no meu Instagram. Tá lá no meu Instagram nessa última live. tá online comigo. Printa a porra da tela, coloca essa frase direito, me marca, marca ele e a gente reposta. Pronto, tá tudo certo. É, faz Falou. a pose do Arnold aí. Faz a pose do Arnold aí. Ih, Não, Arno, mentira. perto. Mentira, vou tirar aqui, calma aí, só tirar o print aqui. Vai. Foi. Vou Pronto, vai. botar essa frase. Vou botar essa frase lá. Agora vamos ver se o Instagram vai deixar tu repostar, né? Porque eu acho que, sei lá, né? O Instagram tá ciumento aí, não sei, né? Falou, moleque. Um Mas abraço. é. Mas brigadão, hein, Léo. Foi um prazer aí pra galera também aí. Valeu. Quem me apresentei um pouco aí, né? Valeu. Tô um pouco tímido na internet, mas dá pra relevar um pouco. Valeu, cara. Valeu, Léo. Valeu. Obrigado. Bom, galera, o Nixon apareceu aí. O Nixon é um dos alunos aí da comunidade, né? Dos membros da comunidade de Fisiologia Simplificada. Quem tiver aí, quiser falar, quiser participar aí nesse processo final da live, fique à vontade. É um momento para vocês, como eu havia falado. E que fique claro, ao terminar essa live vai ficar salva no meu perfil, vai ficar lá para que vocês possam rever, possam tirar as dúvidas, possam sempre acessar. No meu IGTV tá cheio de live lá, tá cheio de material para que vocês possam assistir a hora que vocês quiserem, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que estão online aí. Eu vou me despedindo, já são 8h55, penúltimo dia do ano, deixa eu ficar um pouquinho com a família. Fiquem com Deus, descansem, curtam bastante amanhã e lembrem, moderação, continuidade, progressão, constância. Isso muda o mundo. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.